Amém? Boa noite mais uma vez. Graça e paz, paz do Senhor. Shalom Adonai. Amém? Tem gente com Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia aí? Faz assim, só para mim saber se tem alguém com Bíblia aí. Teve umas mãos que não levantou aí não, hein? Teve umas mãos que veio comigo aqui e não levantou. Quem trouxe Bíblia aqui? Tem que ser o chikungunya mesmo, né? Mas amém. Acompanha aí, chikungunya, com alguém aí. Quem aqui leu a Bíblia essa semana? Pelo menos uma vez essa semana. 2 vezes. 3. Não mente não, vocês estão dentro da casa de Deus. 4 vezes. Rapaz, o povo aqui é crente mesmo. Quem leu hoje? Eita, tem 2 almas ali. Oh, glória a Deus. Então, se você não leu a Bíblia hoje, Deus está te dando a oportunidade para ler aqui nessa noite. Abra comigo em Mateus. Quem está sem Bíblia, acompanha com quem está com Bíblia aí. Quem tiver iPhone, eu falo para os meninos que eu não me importo de ter Bíblia no iPhone, no celular e tudo mais. Eu acho até legal, porque se a gente está no trabalho, a gente abre, lê a Bíblia e tudo mais. Mas eu acho que na casa de Deus, a Bíblia é a Bíblia, cara. Não tem como substituir. A Bíblia é o que faz do cristão, é o símbolo do cristão, é a Bíblia. A pessoa vê você passando na rua com uma Bíblia na mão, o que ela fala? Ali vai um cristão. Tudo bem, não estou falando que sem Bíblia você deixa de ser cristão, mas a Bíblia é o nosso manual de vida. Amém? Mateus capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 13. Mateus fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Achou aí? Amém? Então tá bom. Posso ler? Acompanha aí. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Versículo 1 do capítulo 4 agora. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo quem? Pelo diabo. Eu dei um título para essa mensagem, e essa mensagem se chama Quartel-General de Deus. Deus nunca te entregará o seu chamado sem antes treiná-lo para essa responsabilidade. Todos nós temos um chamado na nossa vida, isso é fato. O chamado de Deus na nossa vida é fato. Mas às vezes falta nós buscarmos esse chamado. O culto hoje falou de chamado do início até agora, e não vai ser diferente. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para você tomar uma postura e no final falar: uau, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Eu preciso pegar o meu chamado, abraçar o meu chamado e cair para dentro do que Deus tem para mim. E eu sou um cara muito observador. Ao longo da minha vida, quando eu falo ao longo da minha vida, dá a impressão que eu sou mó velho, né? Mas ao longo do tempo que eu estou na casa de Deus, eu tenho observado muita coisa, e muitos jovens, eu gosto de observar bastante jovens, como é que eles ficam, como funciona. E observando o trabalhar de Deus, eu percebo que não importa a área que nós vamos trabalhar para o Senhor, não importa se seja dentro da igreja ou fora da casa de Deus, nós sempre vamos ter um teste com Deus. Deus sempre vai colocar alguma coisa que vai nos fortalecer, que não parece, mas Deus está nos testando para que lá na frente, quando nós recebemos o nosso chamado, nós estejamos sólidos para aquilo. Um exemplo básico, dentro da igreja, os músicos que tocam aqui, Rodolfo aqui, não chegou do nada, parou aqui: Senhor, eu quero tocar, desceu um anjo, o manto desceu e ele... Foi assim? Não, houve um preparo, um teste.
algo antes dele poder chegar aqui e adorar a Deus da forma que ele sabe. Talvez ele não percebeu, mas às vezes Deus colocou uma pessoa que ajudou ele, que testou antes dele estar aqui e tocar. Talvez ele não teve essa pessoa, ele aprendeu sozinho, mas de alguma forma Deus o preparou e trabalhou em cima dele para que ele pudesse estar aqui. Mas existem pessoas que não querem passar pelo que tem que passar para receber o chamado. A pessoa, ela não quer passar pelo quartel-general de Deus. Ela quer viver o chamado da Disney. Tudo é lindo, meu Deus. O meu chamado, oh glória, aqui ó, o príncipe, 7 anões, Bambi pulando, glória a Deus. Tudo é bonito, é flores. E não é assim que funciona. O chamado de Deus precisa ser garimpado. Deus precisa tratar com a gente dia após dia, para quando Ele entregar o chamado na sua mão, não bater o primeiro vento e você voltar para trás. Você já viu um tenente que nunca foi soldado na vida? Existe? Não existe, porque quando ele chegou a ser tenente, ele já passou pelo processo de ser soldado. E quando ele passou pelo processo de ser soldado, foi quando ele aprendeu os testes que ele teria que passar. E hoje ele é tenente, então quando ele passa alguma coisa que ele passou quando ele foi soldado, ele sabe resolver. E no chamado de Deus não é diferente. Deus nos prepara, Deus nos molda, e quando Ele entrega o nosso chamado, nós estamos sólidos para poder fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Então é preciso passar pelo quartel-general de Deus, os testes que Deus coloca em nossas mãos. Então hoje eu quero ser breve, eu vou ser rápido, prometo para os irmãos que antes da meia-noite a gente sai. Amém? Vou só ouvir um amém, mas tá bom. Hoje eu quero falar sobre 3 pontos que eu achei muito interessante quando eu estava lendo essa passagem. 3 pontos que precisamos passar antes de Deus entregar o nosso chamado. São 3 coisas que precisamos passar, e você vai entender no final e vai falar assim: meu Deus, eu estou passando por isso, ou meu Deus, eu já passei por isso. O primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui é ter a certeza do que eu quero. Jesus, quando chegou até João Batista para ser batizado, ele foi com a certeza que quando ele terminasse de ser batizado, ele iria viver o chamado dele e o ministério dele. Jesus foi até João para ser batizado, e chegando lá, ele falou com João, e João falou: não, eu mereço ser batizado. Não, João, é assim, deixa assim por enquanto, eu preciso fazer isso. Sabe o que eu acho engraçado? É que Deus não nos obriga a estar na casa dele, Deus nos obriga a fazer a vontade dele. Nós estamos aqui hoje porque Deus deu uma coisa pra gente que chama livre-arbítrio. E por algum motivo você teve uma motivação para estar aqui nessa noite. Assim como o nosso irmão falou, alguma coisa te trouxe aqui. Deus não foi na sua casa, te pegou pela mão e falou: vai para a igreja agora, ó, o chinelo, ó. Não. Simplesmente você está aqui porque você quer. Você está na casa de Deus porque você quer. É o livre-arbítrio. Eu acho isso lindo, quando nós chegamos aqui e falamos: Deus, eu estou aqui porque eu quero. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Então um ponto positivo você já tem. Você está na casa de Deus. Mas simplesmente estar na casa de Deus não nos faz melhor que ninguém, e não nos faz ter a certeza do nosso chamado. Estar na casa de Deus qualquer um pode estar. Estar na casa de Deus, porque a minha mãe fez eu ir. Eu vou porque a minha esposa vai, eu vou porque o meu marido vai, eu vou porque a galera vai, eu vou porque se eu não for o pastor vai matar eu depois. Nós temos muitas motivações fúteis para estar na casa de Deus, mas nós sabemos a única motivação que nós precisamos estar aqui. Então querer estar aqui é o que? Tomar uma decisão. E Jesus tomou uma decisão e falou: eu vou iniciar o meu ministério. Então o primeiro passo quando a gente quer iniciar um ministério é ter a certeza do que a gente quer. E é aí que entra o batismo. O batismo entra como uma confissão em forma de atitude que nós temos. Quando nós batizamos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu renuncio toda a minha vida de erro. Estou querendo viver o seu caminho, o seu chamado para a minha vida. É a primeira decisão que a gente toma. Então se hoje você está aqui e você não sabe se fica lá fora, se fica aqui dentro, um dia está na casa de Deus, vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta para o diabo e sábado e domingo para Deus, está na hora de tomar uma decisão. Porque Deus não entrega nada tão precioso como o chamado na mão de quem não quer nada com nada. Deus prepara um projeto muito lindo, muito santo, muito abençoado para a sua vida,
mas Ele não vai te entregar enquanto você não tomar a decisão de querer viver esse chamado. E você toma essa decisão quando você se batiza e diz: Deus, eu renuncio tudo, eu deixei tudo, a minha vida está lá atrás, acabou, hoje eu sou uma nova criatura, um novo homem. E assim a gente vai vivendo na presença de Deus, e quando vai ver, nós estamos com o chamado na nossa mão, mas precisamos passar por alguns pontos. Então o primeiro ponto é ter a certeza do que eu quero. Jesus teve a certeza, se batizou e logo depois ele inicia o seu ministério, mas ele teve a certeza do que ele queria. Amém? Ponto 2: após sua decisão, Deus te treinará para aguentar as lutas. Quem está com a Bíblia aberta aí? Mateus 4:1. Acompanha aí, não fecha não. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É engraçado isso, porque após Jesus ter acabado de falar: Senhor, eu vou viver o meu chamado agora, eu aceito o meu chamado, aqui ó, estou pronto. Deus fala para Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia diz. E Deus fala para ele: meu filho, vamos até o deserto, que eu vou levar você para ter um encontro com o diabo. Que coisa de doido. Deus levando Jesus até o deserto para ele ter um encontro com o diabo. Que loucura, que Deus é esse? Ele é o Deus que testa. Ele é o Deus que coloca você no fogo para te moldar e te preparar para o seu chamado. Isso parece cômico, né? Quando se diz: poxa, Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não é cômico, isso é realidade. Quantos aqui já falaram assim, ó: a partir de hoje, a gente sempre tem um momento ruim na nossa vida, um momento que a gente está fraco, um momento que a gente está difícil de lidar, e a gente fala assim: a partir de hoje, eu vou viver melhor para Deus. Quem já passou por isso? Eu já passei, todos nós já passamos. E a gente fala assim: a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente, eu vou me dedicar a Deus, eu vou fazer, eu vou correr atrás, e aí tudo começa a dar errado. O carro quebra na hora de vir para a igreja, o trabalho não dá certo, é briga dentro de casa, e as coisas viram de perna pro ar. Você fala: meu Deus do céu, só porque eu falei que eu vou te servir melhor, eu vou buscar o meu chamado. Mas é fato que quando a gente decide buscar o nosso chamado, as lutas vêm, mas a gente sempre interpreta a luta como algo ruim, como algo horrível na nossa vida. E às vezes é um preparo de Deus. Às vezes Deus está te moldando, está te preparando para o que Ele tem, que é muito maior do que o que você vive hoje. Mas nós já falamos: pelo amor de Deus, o diabo se levantou contra a minha vida. Tem crente que é assim, tudo para ele o diabo se levantou. Aconteceu uma coisinha aqui, o diabo se levantou. Está amarrado, Jesus. Nossa, crente, ó Pai, meu Deus, tá Senhor. É desse jeito. Tem gente que fala tanto que o diabo se levantou, que eu acho que no inferno não tem mais cadeira para ele sentar de tanto. Ele fala: vou ficar em pé, meu irmão, que eu fico de pé o dia inteiro para tanta gente. E às vezes não. Às vezes é a nossa falta de postura. Às vezes é Deus testando, e Deus falando: ei, eu estou te colocando nisso aqui para te moldar, para amanhã você estar apto a fazer o que eu quero. E é por isso que existem dentro da casa de Deus muitas pessoas que não sabem o que quer. Tem pessoa que já cantou no louvor, já tocou, já foi para a mesa de som, já no data show, já cuidou das crianças, está quase tomando o microfone do pastor para pregar também, porque ela não se acha dentro da igreja. E ela não se acha porque quando as lutas vêm, quando Deus começa a preparar, começa a moldar ela, para ela poder alcançar o chamado dela e estar fortalecido, ela volta para trás. E aí ela nunca descobre qual é o chamado de Deus para a vida dela. Turbulências vêm, dificuldade vem todos os dias. É fato. Não adianta a gente levantar hoje e falar: eu aceitei Jesus e eu vou viver o meu chamado e vai ser tudo lindo. Não. Não tem uma história na Bíblia que você vai puxar de um chamado de alguém que viveu do início ao fim só alegria. Foi só alegria. Não existe. O chamado de Deus requer sacrifícios e requer ser moldado por Deus. E um dos nossos problemas é esse: é achar que tudo vem via Sedex. Nós achamos que tudo vem via Sedex. Eu vou orar hoje, o meu chamado amanhã bate no portão, assina aqui para mim, por favor, tá seu chamado aqui, cantou, que beleza, hein? E não é assim. O chamado de Deus não vem via Sedex, não vem via correio, não vem via SMS, WhatsApp. Oh Deus, me manda meu chamado aqui, eu salvo ele aqui, tá tudo certo. Não.
O chamado de Deus vem com uma vida de busca e uma vida de testes na presença de Deus. E infelizmente hoje, século 21, nós vemos uma geração de depressão. É triste ver o quanto os jovens hoje não buscam mais o chamado, porque quando vão buscar, chega na presença de Deus, chega o primeiro teste que Deus faz, ele volta para trás e fala: não dá, para mim não dá, Senhor, ó, beijo, vai com Deus, que Deus te acompanhe, viu, Deus? Mas para mim não dá, eu não consigo viver isso, eu estou voltando para a praia, toco o barco, Senhor, que para mim não dá. E aí nós vivemos essa vida assim, ó, na casa de Deus, culto, 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 culto e culto. E nós não sabemos a nossa vocação, nós não sabemos para que o Senhor nos colocou aqui dentro, porque nós não buscamos e não queremos passar no teste que Deus tem. Isso é triste. Isso é triste. Imagina só se Jesus, quando ele foi tentado, ele tivesse voltado para trás. No primeiro teste dele, após ele ter chegado no deserto, o primeiro teste dele, ele tivesse falado: Deus, para mim não dá, eu estou voltando, eu vou pegar o primeiro elevador, vou subir para o céu, chega desse povo doido aqui. Onde a gente já está agora? Eu garanto que a gente estava correndo aí no meio do fogo aí, porque isso aqui ia estar um caos, se não fosse Jesus. Porque ele um dia tomou postura e quis passar pelo teste que Deus preparou para ele. E ele passou e viveu o seu ministério. É fato, Jesus foi levado até o deserto pelo Espírito. Deus levou ele até o diabo para ser tentado, gente. Se Deus leva o seu próprio filho para o diabo para ser tentado, quem sou eu e quem é você para reclamar com Deus das lutas pequenininhas que vêm na nossa vida, que Deus está nos moldando e a gente reclamando, que Deus está trabalhando e te mostrando e a gente reclamando? Eu já estou quase terminando, eu quero enfatizar o ponto 3 aqui agora. Antes de entregar o seu chamado, Deus precisa testar o seu limite. Todos nós temos um limite. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3, acompanha aí. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Qual foi o primeiro teste que Jesus passou? O teste da fome. Jesus passou 40 dias no deserto. Normal, Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E nós como homens sentimos fome. E o diabo chega para Jesus sabendo que Jesus estava com fome, fisicamente ele estava debilitado, e fala assim: você é Jesus, cara, ó, manda que essa pedra aqui se transforme em pão, come ela, você está com fome, sabe como é que é, né? Eu garanto que muito crente aqui dentro ia transformar e ia comer. Porque tem crente que tem o espírito do devorador dentro da barriga, irmão, que é coisa de louco. Porque crente come que só. Eu garanto que tem muito crente aqui dentro que ia transformar a pedra em pão e ia comer. Mas uma coisa que o diabo esqueceu: Jesus estava fisicamente abalado, certo? Uma pessoa que está com fome, 40 dias sem comer. Pô, quem aqui já fez jejum? Não, já fez jejum. Qual foi o máximo de tempo assim? Alguém fez 5 horas de jejum? Eu acho que 5 horas todo mundo já fez. 10 horas de jejum. 12 horas? 12 horas? Nossa, dá pra ver mesmo que você fez 12 horas de jejum. Dá, é verdade. Deu muita fome? Deu, né? Gente, esses meninos comem até reboco de parede. Esses meninos aqui deu muita fome, eu sei que deu muita fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aí você fala: pô, mas ele era Jesus, cara. Pô, mas ele era 100% homem também. E aí? Mas o que o diabo esqueceu é que Jesus estava fisicamente debilitado, mas ele estava espiritualmente muito forte. Jesus estava como um leão. 40 dias de jejum, cara, você tem noção? Meu, você pode estar no pó, arrastejando, mas se o diabo vem, não tem pra ninguém. Você está fortalecido por dentro. Esse era o limite de Jesus. A Bíblia diz que após 40 dias Jesus teve fome.
Jesus teve fome, estava no seu limite. O diabo resolveu tentar a ele no que era na necessidade de Jesus, a necessidade física. Assim o diabo teria alguma chance de chegar e fazer Jesus transformar aquela pedra em pão. Mas Jesus disse: nem só de pão. Gente, essa foi o melhor da história. O diabo perdeu até o rumo dele, achou que Jesus ia cair, estava no seu limite. Eu, lendo essa passagem, eu lembrei do meu chamado, que hoje eu vivo o chamado de Deus para a minha vida. Hoje eu sei o que eu faço dentro da casa de Deus. De fato, hoje eu sei. E o meu chamado também, Deus me testou no limite. Eu lembro que eu sempre fui da Assembleia de Deus desde os meus 3 anos de idade. Então eu estou lá há muito tempo. Desde os meus 3 anos, hoje eu tenho 12, então faz um tempinho. Então, com o passar do tempo, Deus foi trabalhando e eu fui vendo algumas coisas que eu não concordava. Eu fui ficando apertado, porque eu sempre fui um jovem que eu gosto até hoje de fazer muitas coisas. Eu gosto de atividade dentro da casa de Deus para os jovens. Eu sempre gostei disso, de atividade, de poder fazer. E não tinha, cara, dentro da igreja não tinha isso. E eu, o tempo todo eu falava com Deus, falava: Senhor, até quando a gente vai viver essa igreja assim? É culto, eu canso. Se eu ficar sentado aqui no banco, irmão, sem mentira, eu morro. Eu sou um cara que, se eu ficar sentado no banco todo culto, morreu o Felipe. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu preciso estar exercendo o meu chamado. E foi uma época muito difícil, porque eu estava falando com Deus e chorava. Eu chorava sempre no chuveiro. Não gostava de chorar dentro de casa, no meu quarto, para minha mãe não ver, porque o meu particular com Deus é com Deus. Eu chorava no chuveiro, e às vezes passava 30, 40 minutos, 50 minutos. Minha mãe: menino, sai pagar essa água aí, filho de Deus. Fica aí 5 horas embaixo do chuveiro. E eu tava falando com Deus e coloco louvor e vou falando com Deus e começo a chorar. E eu tava muito triste, eu tava no meu limite. E eu lembro que eu falei assim para Deus: Senhor, eu não aguento mais, chorando muito. Eu não aguento mais, nada muda, nada funciona aqui dentro, nada. Tô cansado. Na época minha mãe era até líder, mãe, mas não tô falando da sua liderança não, que era boa. O ministério que era difícil, irmão, para mim não apanhar em casa. A liderança era boa. O ministério que era difícil. Porque era um ministério muito fechado, não tinha essa liberdade que vocês têm aqui. Eu visito algumas igrejas e eu fico impressionado quando eu vejo, poxa, vocês adorando, glória a Deus, aleluia, batendo palma. No meu ministério até hoje não tem isso, mas eu não reclamo. Mas era muito fechado para muita coisa. E eu chorando com Deus, falando: Senhor, até quando? Manda pessoas, Pai. Muda isso, manda pessoas para trabalhar para o seu reino, manda. Estou cansado, se o Senhor não mandar, eu vou sair dessa igreja, porque eu não aguento mais. Eu estou cansado de viver essa vida de culto, e não fazer nada para o Senhor. Eu lembro que eu estava chorando, e eu ouvi uma voz dizendo assim: você quer mudança? E eu: sim, eu quero mudança. Então vai e faça. Aquilo soou como um tapa no meu rosto. Mas ao mesmo tempo que soou como um tapa no meu rosto, Deus já me deu uma ideia dentro do banheiro. E eu falei: meu Deus, é o Senhor. Eu vou fazer um acampamento. Falei: a nossa igreja nunca tinha feito um acampamento. Olha que loucura minha. Eu nem líder não era. Eu vou fazer um acampamento. E saí do chuveiro. Eu lembro que eu saí do chuveiro, cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, Deus falou comigo no chuveiro, e eu vou fazer um acampamento. E minha mãe olhou para mim assim: você tem certeza que Deus falou com você? Eu falei: tenho, mãe, tenho certeza. Ela falou: então vamos fazer. A resposta da minha mãe foi o gás que eu precisava. E dali a gente saiu, foi falar com o Joel, que era o outro líder, e as coisas começaram a caminhar, mas não começaram a caminhar simples. As coisas começaram a caminhar, mas tudo dando errado, muita coisa dando errado, pastores contra, pessoas contra. E nós fomos para cima, porque eu tinha certeza do chamado de Deus na minha vida. Eu sabia que aquilo era Deus. E conversamos com o Joel, conversamos com o pastor, e mesmo com lutas, fomos levando. Resumindo a história, a gente conseguiu fazer o acampamento. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós temos uma família dentro da casa de Deus por conta desse acampamento. Nesse acampamento se converteu o Ângelo, se converteu o Gabriel e se converteu o Felipe, que está lá atrás. Um propósito que Deus colocou debaixo do chuveiro no meu coração.
E hoje a família do Ângelo está na casa de Deus. Ainda não está, tem uma irmã dele que não, a mãe também não, mas em breve vai estar em nome de Jesus. Mas a irmã está aqui, o cunhado também está na casa do Senhor, os sobrinhos estão. Hoje tem o Kevson também que veio junto. Olha como Deus trabalha quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, quando nós entendemos o chamado dele. Deus faz tudo isso por nós. Deus nos leva a certos patamares que nós não entendemos, mas nós precisamos deixar Deus fazer, nós passarmos pelo fogo dele, pelo quartel general dele. Então para de reclamar e deixa Deus te tratar, deixa Deus te moldar. Para a hora que ele entregar o chamado dele na sua mão, você vai estar sólido, preparado. Quando nós vamos numa entrevista de emprego, ninguém chega lá do nada e fala, eu quero um emprego, o cara fala, começa aqui, pode ir, entra na fábrica aí, tá tudo certo. Não, nós precisamos passar por uma entrevista, e é nessa entrevista que ele vai ver se nós estamos adequados para o cargo ou não, tô certo? E nós passamos por essa entrevista. E no reino de Deus não é diferente. Por que no reino de Deus vai ser diferente? Se até para os homens nós precisamos estar adequados ao que eles querem, por que no reino de Deus vai ser diferente? Se nós não estamos adequados para o que Deus quer, Deus não vai nos entregar o que Ele tem para nós. Para viver o chamado de Deus, precisa estar preparado para passar por tudo aquilo que nós vamos passar. Para passar por tribulações e coisas ruins na nossa vida, mas entender que aquilo vem de Deus, que aquilo é Deus trabalhando. A Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. E se tudo é permissão de Deus, por que uma tribulação na sua vida vai ser diferente? Por que quando vem uma prova sobre você, é o diabo e não é Deus te testando? Por quê? Nós precisamos entender que não é tempo mais da gente recuar. É fato que a gente vive nos últimos dias na terra, é fato, todos os acontecimentos, mas ainda Deus procura uma geração que quer fazer a diferença. Hoje o culto é para jovens, irmãos, mas a palavra não é para os jovens, a palavra é para todo mundo aqui. Não existe idade para viver o chamado de Deus, não existe idade. Nós que fazemos a nossa limitação, somos nós. Eu coloquei uma frase essa semana no Facebook que diz assim, que às vezes não há obstáculos à nossa frente, mas a nossa má vontade de seguir. E essa má vontade faz de nós o obstáculo no meio do caminho. Às vezes você é o obstáculo no meio do seu caminho e você não tem percebido. Às vezes nós somos o obstáculo e não tem percebido. Eu queria que vocês colocassem de pé. Já estou encerrando. Mas às vezes existe alguma coisa que nos prende, que nos atrapalha de estar na sua presença, que nos atrapalha de investir no teu reino, e nós queremos mais, nós não estamos contentes com o que nós